que significa para você ser um chefe especializado na cozinha paulista? Sendo que a culinária brasileira é tão diversa e tão rica, o que te levou a mergulhar na culinária do estado de São Paulo? Então, eu andei muito nessa diversidade da cozinha, da culinária, e isso tudo começou lá atrás, né, na minha casa, com a minha avó, com meus avós, com a minha avó principalmente, e acabei também dando aula de outras gastronomias também, de comida mexicana, comida americana, e não adianta, porque esse resgate vem da alma e do coração. E a comida tradicional, para mim, o sabor é incomparável, nesse sentido para mim. Então o segmento acabou sendo mais esse por esse lado, hoje esse livro maravilhoso que está aqui na nossa frente. Como foi o processo da seleção dessas 30 receitas? Houve algum critério para tu considerar essas receitas, essas 15 receitas doces, 15 salgadas? Como foi? Bom, mais uma vez, né, vindo mais uma vez da alma e do coração, né? As receitas elas foram pensadas e também dentro de um resgate da família, do amor, da comida, da essência, do cheiro, né? Da coisa do caipira, do tradicional. Então eu pensei nisso. E foi difícil, né? Porque nós temos tantas outras receitas também como referência tradicional, né? E para mim foi muito emocionante separar essas receitas. E algumas delas pensando exatamente na minha avó, por exemplo, na minha tia. Então, dentro do livro também tem receitas que eu trago da família, dessa forma tradicional de pensar, que está aqui de novo nesse livro. Qual é o papel da memória afetiva na culinária tradicional paulista? Tu acreditas que cozinhar esses pratos é também uma forma de preservar história, identidade? Eu acho que é uma forma, de novo, né? Eu sempre vou usar esse exemplo, né? Que vem do coração da alma. Então, acho que ela vem dessa coisa de apreciar primeiro a comida, né? De você entender isso, de você querer fazer isso e escolher de qual forma você acha melhor fazer isso. E na sua opinião, por que é tão importante que o público conheça e valorize a gastronomia tradicional paulista? Você acredita que ainda há muito a ser descoberto nas panelas do estado de São Paulo? Eu acho que sim. Eu acho que a culinária, do modo geral, há muito a ser descoberto, né? Principalmente de uma forma tradicional falando, dentro da culinária, né? Quem nunca comeu aquela comida da avó que fez, sabe? Nossa, que delícia, né? Que a avó sempre usou aquela banha, né? Para fritar, fazer aquele feijão maravilhoso, um feijão gordo. Quem nunca teve essa memória, né? Quem nunca depois que também já teve uma certa idade que nunca esqueceu daquilo, né? Às vezes o cheiro resgata isso nas pessoas. Então acho muito importante as pessoas elas terem e manterem essa tradição da comida tradicional, né? Paulista, por exemplo, né? Dentro desse livro, por exemplo, nós temos inúmeras referências, porque não é só um livro de receitas, é um livro também de pesquisa, né? De tradição. Então, as pessoas que vão adquirir esse livro, elas vão ter esse romance com a comida, essa relação de alma e coração com a comida que está aqui representada nesse livro maravilhoso. Em que momento você soube que a gastronomia era seu caminho? Houve um prato, uma pessoa, uma lembrança que despertou essa paixão de você? Sim, sim. Minha mãe, por exemplo, né? E junto com minha avó, mas eu me lembro que eu, aos 10 anos de idade, me aventurei pela primeira vez em fazer um arroz e um feijão. A minha mãe saía para trabalhar, voltava ainda para fazer a janta, né, para mim e para meus irmãos. E eu sempre apreciava aquilo, ficava olhando de longe, o que ela usava, como ela fazia. E aos 10 anos de idade, em uma noite que ela chegou do trabalho, eu tinha feito exatamente um arroz e um feijão, que é a referência maior de uma comida tradicional,
E minha mãe chegou, morri de medo, né? Falei, nossa, agora eu vou apanhar da minha mãe, né? E ela realmente ficou brava, porque uma criança de 10 anos se aventurar a fazer alguma coisa assim, é perigoso, mas eu estava seguro do que eu estava fazendo, porque eu já tinha olhado ela fazer aquilo inúmeras vezes. E eu sou louco pela gastronomia e sempre fui, desde os meus 10 anos de idade, que eu me entendi por cozinheiro, né? Por virar chefe. E aí eu me aventurei em fazer. E, por surpresa dos meus irmãos, a minha mãe se surpreendeu, inclusive com o sabor, e simplesmente não falou nada, agradeceu, né? Meus irmãos não devem ter gostado muito, mas foi exatamente isso, né? Qual foi o maior desafio da sua trajetória como chefe de culinária paulista e que te manteve firme nas escolhas, na valorização da cozinha e da cozinha tradicional? Eu me aventurei, né, com um certo medo, mas me aventurei em fazer estágios com alguns chefes de cozinha, na época que eu comecei a estudar gastronomia. Então eu tive a oportunidade, né, que isso é uma coisa rara de acontecer, de fazer estágio com alguns chefes aqui em São Paulo. E de inúmeros pratos que eu vi e foi representado, eu aproveitei aquilo exatamente para aprender. Então eu tive de comida francesa a outros tipos de culinária, né? Mas eu me lembro bem de um restaurante que eu trabalhei na Paulista, que eles faziam a comida tradicional. E ali eu falei, poxa, me achei, me encontrei, né? Porque eu já tinha passado por várias praças, né? As praças, elas são os lugares que as pessoas ficam para cozinhar, cada um na sua praça. Então tem a praça da salada, a praça da massa, a praça do prato quente. Então eu tive a oportunidade de passar por tudo isso também, né? E chegar exatamente nisso. E em assumir e em fazer essa comida diariamente para mais de 400 pessoas, que era essa comida tradicional. Então, e isso me traz e me trouxe lembranças, me resgatou a família, e eu resolvi exatamente fazer isso, esse segmento. Chefe, se você pudesse dar um conselho para esses jovens cozinheiros que se estão iniciando na gastronomia com identidade cultural, com tradição, qual seria? Eu acho que seria assim, seja simples e faça algo simples, porque a culinária por si, ela já existe, os temperos já existem. Então, seja simples e tenha criatividade, porque, como eu falei, né, o prato ele já existe. Depende do seu toque, do tempero que você quer usar e vai testando. Prove, né, o seu prato. Não tenha medo de errar, porque é assim. Você usa a sua criatividade, você observa principalmente, né, porque a gente aprende principalmente observando, né. Eu acho que isso cabe dentro de qualquer contexto. Então, e não tenha medo de errar, porque eu acredito que quem vai fazer um curso de gastronomia ou goste de cozinhar, ela não vai errar. Ela só tem medo, às vezes, de inovar, de criar. Então não tenha. Use a criatividade, sabe? E se jogue. Vai dar certo. Você vai aprender com isso, inclusive com os erros. Chefe, faça um convite para esses jovens e para o público em geral a acompanhar o lançamento do livro no 4 de julho. Isso, eu quero estar aqui convidando as pessoas para esse lançamento do livro, que vai ser um evento maravilhoso. Vocês vão conhecer um livro de culinária tradicional, que assim, não é só um livro, como eu falei, de receita, mas também um livro de história, de pesquisa. Então é algo realmente diferente. Então para você que quer aprender, que está começando, até você que já cozinha, né? Você vai ter uma experiência nova com esse livro, porque você vai às vezes a gente acha que sabe tudo, que a gente conhece toda uma história, né? É um prazer enorme receber, se quiserem tirar alguma dúvida, saber como é que foi feito isso, eu vou realmente estar lá representando esse livro com amor e coração, que é uma coisa única, de verdade. Bom, eu deixo aqui então um convite para o lançamento desse livro maravilhoso de gastronomia tradicional paulista. Então eu espero vocês lá, você que é aluno, você que quer aprender, que você tem curiosidade sobre
a gastronomia tradicional paulista. Não perca, tá? No dia 4 de julho, na livraria da Vila, na Fradi Coutinho, às 19 horas, eu espero vocês lá. É isso, é afeto, é tradição, é culinária, é o estado de São Paulo, é história. Aguardamos vocês. O chefe Sérgio Cucker estará com nós às 19 horas na livraria da Vila, Fradique Coutinho, sexta-feira, 4 de julho.